Vamos falar da palavra do Senhor? Você se alegra quando lê, quando medita, quando alguém reparte da palavra do Senhor com você? Sim ou não? Sim, né? Na semana passada, foi trazida uma palavra, o Senhor nos deu uma palavra sobre uma salvação diária. E o Senhor, Ele tem colocado no nosso coração, colocado no coração da igreja, a questão do frutificar, de estar gerando frutos. Não sei se você conhece, mas lá atrás, na sala numa das salas das crianças, tem letras lá, tá escrito assim na parede, gerando sementes. Então, nós temos buscado no Senhor frutificar no seu reino. Como na semana passada eu trouxe da nossa igreja, o nome, uma igreja em avivamento. O avivamento é algo que estava morto e que Deus faz reviver. O avivamento é algo que estava destruído e Deus reconstrói. E nós queremos viver essas reconstruções, nós queremos viver esse viver do Espírito Santo. E que não sejam só manifestações, experiências, mas que seja algo real, santo, poderoso, algo do alto e não da terra. E o Senhor, Ele trouxe na palavra da semana passada, e trouxe uma direção de uma primeira semente da igreja, aonde nós estaremos plantando a semente da oração. E nós vamos trazer tempos de oração, uma cultura de oração para dentro da igreja, que já em muitos irmãos já existe essa cultura de oração. Mas nós queremos mais do que uma cultura individual, nós queremos uma cultura como igreja, como reino de Deus, como povo escolhido do Senhor, aonde busca no seu Senhor, no clamor e na oração. E hoje o Senhor, Ele colocou no coração uma palavra e uma segunda semente para partilhar dos irmãos, que é a palavra de Deus, a Bíblia, aquilo que está para nos direcionar para alcançarmos o reino dos céus, alcançarmos o reino santo. E a palavra de hoje é até o reino perfeito. Essa palavra ela não finaliza aqui, mas ela tem uma segunda parte, senão ia ficar muito longo, os irmãos iam começar a fazer fusquinha para o pastor, que o pastor está demorando na palavra. Então a gente dividiu em duas partes, para que não se alongue, mas que os irmãos consigam entender aquilo que o Espírito quer falar com a igreja. Amém? Então, quando na semana passada nós falamos, não precisa responder, irmãos, mas quando na semana passada nós falamos dessa primeira semente, que é a semente da oração, quais foram os irmãos, como igreja, que conseguiram estar depositando as primeiras sementes, as sementes da oração? Conseguiu orar durante algum tempo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, hoje, e preparou seu coração, né? Moveu o céu na terra através da oração. Mas irmãos, a gente sabe que isso não é trazer um peso sobre a igreja, um peso sobre homens e mulheres do Senhor, que nós sabemos que tem procurado agradar ao Senhor. Então, a oração, ela é precisa, é vital. Nós precisamos orar, mas também nós precisamos buscar na palavra do Senhor. O Senhor me trouxe nessa semana algo muito, muito impactante, algo que eu não estava pensando sobre isso. Eu queria pedir para que você abrisse no livro de Tito, capítulo 3, e no verso 3. Tito, capítulo 3, verso 3 em diante.
Acharam, irmãos? Amém? Porque também antes éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amém? O 7, para que sendo justificado pela graça, fôssemos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha e traga sobre nós, Pai, entendimento, traga sobre nós, Senhor, a transformação, aquilo que Tu tem preparado a cada um, individualmente, na família, na igreja. Nós sabemos, Pai, que a transformação de todas essas esferas, Pai, e as esferas da sociedade, elas vêm através da Tua palavra. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor partilhe, Senhor, conosco, aquilo que Tu tem e queira derramar sobre nós. Que nós possamos receber da Tua parte e possamos repartir àqueles, Senhor, que estão à nossa volta, aqueles que estão ao nosso lado, para honrarmos, bendizermos o reino santo do Senhor. Reino, Pai, que nós esperamos chegar. Reino que nós, Senhor, ansiamos estar. O reino de Deus, o reino perfeito. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando nós passamos essa passagem, lemos a passagem de Tito, do verso 3 até o 7, é um breve resumo do que nós vamos estar falando essa noite. Quando o autor ele escreve que no passado nós éramos insensatos, nós éramos desobedientes, nós estávamos desgarrados, nós éramos escravos de todo tipo de paixão, de prazeres, e ele vem falando sobre tudo que tudo que nós estávamos presos, mas depois ele vem e diz que o nosso Salvador, o Senhor, pela sua bondade e o seu amor, Ele nos salva não por obras de justiça, obra que nós praticamos por nós mesmos, mas Ele, segundo a misericórdia, e Ele nos salva e nos lava e nos purifica. E porque nos lava e nos purifica, então, sobre nós é derramado, por meio de Jesus Cristo, uma justificação pela graça. E essa justificação nos torna herdeiros. Bem rápido, nós estávamos em um reino de trevas, em um reino de morte. E por acesso e intermédio do sacrifício de Jesus e da obra de Jesus e da graça do Senhor Jesus, nós alcançamos um reino de luz. Mas para isso aqui acontecer, saímos de um lugar a outro, precisa haver um processo, um caminho. E é esse caminho que nós, como igreja, e muitos e muitas, a igreja de Jesus Cristo, eu não limito ao nosso ministério, à nossa igreja, mas a igreja de Jesus Cristo, ela tem buscado de diversas formas, e por vezes tem alcançado, por outras vezes tem ficado no meio do caminho, mas existe essa promessa de alcançarmos um reino perfeito, de alcançarmos a eternidade. Mas para que isso aconteça, meu irmão, minha irmã, deixa eu fazer uma pergunta antes. Nós estamos em uma igreja de convertidos? Sim ou não? Amém ou não? Amém. Então eu quero ver você falar bem alto. Responder bem alto. Nós estamos em uma igreja de convertidos? Amém, glória a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa. Ainda tem muito mais para uma igreja convertida. Porque precisa muito mais para que a igreja convertida alcance o reino dos céus. Precisa ser uma igreja convertida, mas uma igreja que venha nascer da água e do Espírito, para que alcance o reino de Deus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa diferença de conversão
e o novo nascimento, que é o processo que nós precisamos passar para sairmos de um reino de morte, um reino de treva, e alcançar o reino da gloriosa luz, o reino perfeito. O novo nascimento, irmãos, é o tema central do Evangelho de Cristo. O novo nascimento fará com que nós venhamos desfrutar da vida eterna. Só um novo nascimento fará nós alcançarmos o reino de Deus. Agora, a conversão é uma coisa ruim? Lógico que não. Ser um homem, uma mulher convertido, ser um homem e uma mulher convertido é ótimo, é muito bom, é um dever. Mas isso é um ato consciente, irmãos. Porque a conversão é a mudança de um caminho. A conversão, você vai mudar de direção. E a conversão dentro do reino de Deus, você muda de rumo, muda de ação, mas a conversão não muda pessoas. A conversão, ela muda atos. Por quê? Porque a conversão é uma luta do crente para afastar-se do pecado e em busca de receber a salvação e estar em direção a Deus. Essa é a nossa luta, mas é uma luta consciente, é uma luta onde o homem, a conversão, ela tem relação, mas ela não é um sinônimo de novo nascimento. Por isso que por vezes, irmãos, você busca fazer tudo certo, e às vezes é pesado. E você é um convertido, você é um homem e uma mulher de Deus convertido, e você busca converter os seus maus caminhos em bons caminhos. Só que isso é uma ação da consciência. Isso é uma ação onde você estuda, começa a ver o que é certo, o que é errado na palavra de Deus, e procura obedecer, e procura caminhar, e procura desenvolver o caminho ao qual o Senhor está falando na sua palavra. E você, muitas vezes, consegue sair do caminho do mal, para andar num caminho bom. Sair de um caminho ruim, para andar aperfeiçoando sua vida. Para quê, irmãos? Você procura converter, você procura andar no caminho certo, até que você alcance um novo nascimento. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu não estou falando para que você não seja convertido. Eu estou dizendo que é o início de tudo. Eu estou dizendo que você se converte a um modelo de vida. Você se converte a um novo modelo de vivência, de práticas. Por exemplo, são mudanças que aos olhos de outras pessoas, elas podem ser vistas. Aquele que roubava, ele não rouba mais. Efésios 4 fala sobre, exorta, né, sobre muitos erros, muitas falhas, que precisam ser corrigidas. O que roubava, não rouba mais. Agora, aquele que você agora está em uma igreja, converte, batiza, você está na doutrina, então você converte aquele modelo, aquela doutrina daquela igreja. Você começa agora a ofertar, você que muito tempo atrás, muito tempo atrás, você criticava quem ofertava, criticava quem abençoava, criticava quem dizimava. Hoje porque você está convertendo sua vida para um bom caminho, hoje você é um ofertante, hoje você é um dizimista, hoje você é um abençoador de pessoas. Então você converteu algo na sua vida, você começa a acontecer, mas de uma forma consciente e lógica. Eu vejo o que é certo, eu vou fazer. Eu aprendi pela palavra que é certo, eu vou fazer. Então eu estou convertendo uma ação que antes era diferente do que agora do que agora eu estou fazendo. Conseguem entender até aqui, irmãos? Sim, é importante. Agora, você começa a praticar boas obras. Por quê? Porque você se converteu a um modelo de vida, a um modelo de práticas. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais. Por quê? Porque são vícios que fazem mal para nós, são vícios que fazem mal para o nosso corpo. Aquele que era infiel no seu casamento, hoje ele é fiel.
Aquele que era infiel no pagamento de suas dívidas, hoje ele sabe que está errado e ele começa a pagar tudo que ele compra. Na praça já não está mal falado mais. Então ele converte situações, e tudo isso de uma forma consciente. E tudo isso tem relação com o novo nascimento, mas ainda não é sinônimo de novo nascimento. Por quê, irmãos? Porque a conversão, como eu falei, acontece de uma forma consciente e de uma forma lógica. Você quer melhorar, você quer fazer tudo certo. Você quer converter o mau caminho para o bom caminho. E uma pessoa, ela pode fazer parte dessa conversão. Tiago 5,19 diz: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Então alguém, uma pessoa pode fazer parte da sua conversão. É aquele caminho, é aquele amigo. Não sei como que você chegou até a presença de Deus, mas a grande maioria das vezes, a gente não cai de paraquedas dentro de uma igreja, a gente não cai de paraquedas em uma caminhada com Jesus. Na maioria das vezes, alguém vem e fala de Jesus para nós. Na maioria das vezes, a gente fala de Jesus para essa pessoa. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Foi você que ajudou, você facilitou, quem convenceu foi o Espírito Santo, mas você fez esse trabalho também de conversão, você participou da conversão dessa pessoa, e você pode fazer parte, a palavra diz isso. O pastor quando aconselha mudanças que um membro precisa fazer, fulano, ciclano, beltrano, tu está fazendo errado, não é esse caminho, tu precisa fazer certo, o que você está fazendo vai causar um prejuízo lá na frente, o que você está fazendo está causando um mau testemunho, o que você está fazendo, isso não é bom e nem bem aos olhos do Senhor. Você precisa converter esse seu caminho, meu irmão. O pastor, ele está participando dessa conversão. Então, quando você prega o evangelho, fala contra o pecado para outra pessoa, mostra que ele está vivendo em uma vida de pecado, quando você fala e você traz a palavra que você recebeu para essa pessoa, essa pessoa é convencida pelo Espírito Santo a converter do pecado para essa nova vida, do pecado para uma vida, uma busca pela santidade. Então você está fazendo parte da conversão dessa pessoa. Por quê? Porque você fez parte da mudança do caminho dessa pessoa. Amém, igreja? Então a conversão, ela é maravilhosa. Nós precisamos nos converter. Antigamente diziam, né? Diz que é convertido, mas é convencido. Misericórdia, o cara deu uma tropeçada. A moça deu uma tropeçada, mas ela está em busca. Porque a conversão, irmãos, como é algo lógico, como é algo da tentativa nossa mesmo, muitas vezes nós vamos fazer coisas erradas, nós vamos cair no erro. E não é porque nós caímos no erro que nós estamos querendo convencer alguém de algo que nós não somos. Mas nós estamos buscando aperfeiçoar esse caminho. Esse é o papel da nossa conversão. Aperfeiçoar um caminho até encontrarmos o novo nascimento. Amém? E o novo nascimento não tem nada a ver. Nem um homem, nem uma mulher conseguem fazer parte do novo nascimento de uma pessoa. Por quê? Porque o novo nascimento é aonde Deus é o autor por uma obra divina. O que Deus faz? Ele tira um coração morto e acontece uma mudança radical na natureza da pessoa, e ela começa a viver não uma natureza da carne, mas agora uma natureza do Espírito. E ele começa a nascer de novo, aonde ele nasce da água e do Espírito. E a água é aonde purifica aquela pessoa. A água traz a pureza, a santidade, pelo conselho, por uma doutrina, por uma igreja. Não, a obra vem do alto. E quando essa obra toma conta, irmãos,
o novo nascimento gera uma nova criatura. Esse final de semana, não sei, não estou vendo aqui. Acho que não veio. Mas enfim, deixa eu usar um outro exemplo. A Fran, não sei para que mês, para que dia é o Henrique, não lembro. Também não sei. Maio? Tá ali a Fran. Para maio. Então, a partir de maio, nasce uma nova criatura. Nasce uma nova criatura. Nasce um novo ser humano. Quando nós alcançamos o novo nascimento, que é do alto e não algo terreno, nós alcançamos por causa da obra do Espírito Santo e não por causa da nossa conversão. Entende que é importante a nossa conversão, mas nós precisamos alcançar um novo, nascer de novo. Nós precisamos alcançar uma nova vida. Porque quando nós alcançamos essa nova vida, há uma transformação interior. As coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. Amém? Esse é o papel do novo nascimento. É uma ação de Deus na vida da pessoa. Então, agora, meu irmão, minha irmã, aquele que praticava obras más, ele não vai pegar a palavra, vai pegar ela como uma lei, somente como um dito de regras. Ele não vai pegar e aquilo que a Bíblia estiver corrigindo ele, não vai ser por dor que ele vai mudar, não vai ser por pressão, por medo. Mas agora, quando ele tem um novo nascimento, uma nova vida, ele não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Então ele segue a palavra, não por ser uma lei, mas por ser um prazer, por ser algo novo, uma nova vida que ele está começando e ele está vivendo, porque ele é uma nova criatura, aonde agora ele vê a palavra de Deus, não como uma lei, do que é certo, do que é errado, mas um lugar aonde ele está preparado para alcançar o reino da perfeição. Então ele começa a viver a vida de Cristo que está descrita na palavra de Deus. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que o que eu falo quando nós precisamos lançar essa próxima semente como igreja, como TDA, nós precisamos lançar essa nova semente na palavra de Deus, para quê? Para que a gente viva a palavra de Deus, não só obedeça por uma pressão, não só obedeça por medo de ir para o inferno, não só obedeça porque senão o pastor vai ficar no meu pé, não só obedeça porque eu não quero que os irmãos fiquem me pressionando, não só obedeça, mas tenha prazer na vida que aqui está descrita, na vida que aqui está te dando. A palavra de Deus não é para te atrasar, meu irmão, é para renovar a sua vida. A palavra de Deus, ela não nos atrasa, mas ela nos renova. E nós ficamos, às vezes, atrasando a nossa vida, pensando que mas eu podia fazer tanta coisa de Deus. Além, é mais do que obedecer, é mais do que cumprir, é viver a palavra de Deus. Isso vai fazer nós vermos de outra forma as nossas lutas. Viver a palavra de Deus vai fazer nós vivermos de forma diferente os nossos desafios. Nós vamos esperar no Senhor, nós vamos confiar no Senhor, nós vamos saber que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente no tempo de angústia. Nós vamos viver a palavra do Senhor. Isso é importante, porque, irmãos, o novo nascimento não é o resultado de um empenho humano. Você pode tentar. Nós vamos falar depois de Nicodemos, mas Nicodemos era um fariseu que tinha os 5 primeiros livros da Bíblia decorados. E mais do que isso, ele fazia de tudo para cumprir cada lei que está no Pentateuco, nos primeiros livros, na Torá. Mas nós precisamos, irmãos, mais do que ter essa vontade de obedecer, de cumprir o que está aqui, o que nós precisamos é receber a influência do Espírito Santo através do novo nascimento. E o Espírito Santo nos ensinará
Ele que nos ensinará a viver o que está descrito aqui. Então a Bíblia, meu irmão, a partir desse momento, de um novo nascimento, porque não tem só a consciência de uma conversão, de uma obrigação, mas agora nós temos uma consciência de uma nova vida. Quando nós pegamos a Bíblia, não como algo que nós precisamos cumprir, mas pegamos a Bíblia como algo que nós precisamos, que nós vamos viver, então isso vai fazer eu querer a palavra de Deus. E eu vou querer a palavra de Deus, e eu vou querer saber o que Deus fala, e eu vou querer saber como que Deus vai como que o propósito de Deus vai ser designado na minha vida, como que as coisas vão acontecer. Eu começo a perceber que Jesus tem um projeto na minha vida, eu começo a perceber que Jesus tem um propósito muito maior do que só vir no culto, que Jesus tem um propósito muito maior do que cumprir horários, que Jesus tem um propósito muito maior do que só obedecer uma lei por medo de ir para o inferno, um propósito muito maior, um propósito de Deus, aonde nós somos herdeiros de um reino perfeito. Agora, se nós não quisermos viver esse novo nascimento, nós não vamos ter direito a esse reino perfeito, irmãos. É a palavra de Deus que fala isso. Estar somente convertido, buscando acertar tudo, não é suficiente para alcançarmos o reino de Deus. A Bíblia é muito clara em João 3:3, nós precisamos nascer da água e do Espírito para alcançarmos o reino de Deus. Então não são pelos nossos esforços, mas é pela nossa busca, é pela nossa entrega, é pelo nosso novo nascimento, é por vivermos uma nova vida, sermos uma nova criatura. É isso que nós precisamos desenvolver na nossa vida, uma nova vida em Jesus. O novo nascimento, quando nós nascemos de novo, nós voltamos a estar separado de tudo que antes nos governava. Como que você era antes de conhecer Jesus? Não precisa citar exemplos, mas como que você era antes de conhecer Jesus? Agora, esse novo nascimento te leva a te separar de toda essa porcaria que tu vivia, de toda essa maldade, porque o coração do ser humano, irmão, ele é maldoso. A culpa é do diabo, a culpa é do demônio, fulano, do pilintra, não sei mais quem, não sei mais quem. Então, a maldade já existe aquele que não nasceu de novo, a maldade persiste naquele que não nasceu de novo. O trabalho do diabo é convencer a fazer a maldade que já está no coração, é potencializar, é encorajar a fazer a maldade que já está no coração. É por isso, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos nascer de novo. É por isso que nós precisamos nascer de novo, porque se nós não nascermos de novo, nós podemos cair, tropeçar. E daí nós pegamos a palavra de Deus que diz: aquele que está de pé, cuide para não cair. Como que você recebe essa palavra? Como que você recebe essa palavra? Aquele que está de pé, você está de pé. Você está de pé em Cristo Jesus, mas essa palavra você recebe, aquele que está de pé, cuide para não cair. O que tu vai fazer? O que eu vou fazer agora? Vou cuidar para não errar aqui. Agora deu essa tentação, e você começa a ficar desesperado. O que está acontecendo? Para que lado que eu vou? Eu não quero cair. E daí você coloca um fardo, uma pressão, porque a Bíblia diz isso, e se eu fizer isso aqui eu vou cair. O fulano caiu e olha assim, tudo o que aconteceu. E daí você não vive mais o prazer de uma vida em Cristo. Você vive um fardo da obediência de uma lei, sabe? Da obediência de algo que você não vai ter o peso de obedecer. Você vai viver as leis, você vai cumprir todas as leis, você vai cumprir tudo que está na palavra, porque Cristo cumpriu todas elas. Ele não veio para desfazer o que a lei dizia, ele veio para cumprir. É isso que ele veio e falou aos discípulos, é isso que ele veio e falou nos evangelhos. Então nós não vamos agora, nós vamos agir como Jesus agia, porque nós vivemos a vida de Cristo. Então nós vamos cumprir tudo que está aqui, e não vai ser pesado, porque não vivo mais eu, mas eu vivo aquele que já viveu e obedeceu tudo que está aqui, aquele que vive e já viveu tudo que está ordenado aqui, e não viveu de uma forma pesada, mas ele viveu porque isso agradava o Pai, porque ele sabia que viver dessa forma, ele tinha
uma nova vida. E essa nova vida é um exemplo para mim e para você. Jesus é o nosso exemplo, irmão. Jesus basta para ser o nosso exemplo. Nós não temos crédito. Nós não temos crédito por nós mesmos. A oração do samaritano e do publicano, lembra? Lembra da oração do samaritano e do publicano? Se nós orarmos diante do Senhor achando que nós temos crédito por aquilo que nós fizemos, nós vamos cair nessa falha, nesse erro. Mas se nós declararmos como o publicano declarou os seus pecados, nós vamos alcançar a bondade do Senhor, e o Senhor vai nos direcionar, e nós vamos ter um novo nascimento, nós vamos ter uma nova vida. E a igreja do Senhor Jesus precisa viver essa nova vida. Nós vemos tantas coisas ao nosso derredor acontecendo. Por que que acontece, irmãos? Porque a gente está baseado somente na nossa conversão, somente naquilo que nós estamos conscientemente tentando fazer, tentando melhorar. A nossa consciência, o homem, a mulher, ele é limitado. Por isso que nós precisamos desse novo nascimento. Nós não podemos viver uma vida buscando alcançar um caminho. Nós precisamos ter o caminho na nossa vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém alcança o Pai senão por Ele. Então, meu irmão, nós precisamos ter Cristo em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Amém? O espírito antes corrompido, agora ele é renovado pela presença de Deus. Abra comigo em João 3:3. Vamos ler a partir do 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este, à noite, foi encontrar-se com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Nós vamos continuar, não hoje, mas nós vamos continuar neste capítulo de João 3. A Bíblia fala que havia, no verso 1, havia esse fariseu. E o que era a vida do fariseu? A vida do fariseu estava em torno de agradar a Deus. Estudava, se preparava, decorava a Torá, fazia votos para cumprir a Torá, fazia votos para cumprir a lei. A lei, a Torá, é o que tem de mais sagrado para o judeu. E o fariseu fazia de tudo. E Nicodemos, a Bíblia fala que ele era o príncipe, talvez na sua versão está como um dos principais, porque ele era um dos 70 principais do Sinédrio. Então era um homem muito bem visto, rico, influente. E esse homem vê, no verso 2 ele disse assim, quando ele se aproxima de Jesus, ele diz: mestre, sabemos que tu vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E Nicodemos, ele chega junto a Jesus à noite. E é interessante que a Bíblia relata à noite, porque em alguns estudos fala que os fariseus, eles tinham uma prática de estudar à noite. Era um tempo que eles separavam, e muito disciplinados, e aquele horário, né, era a escola, né, aquele horário era o lugar, era o momento definido por eles para estarem estudando as leis, para estarem conversando sobre as leis, interpretando as leis. Mas ele abre mão do convencional, ele abre mão da escola, ele abre mão daquele tempo que ele estaria estudando, ele estaria interpretando, ele estaria vendo o que a lei dizia. E ele abre mão desse convencional, ele abre mão do que ele achava que era certo, ele abre mão da sua conversão, porque o Nicodemos era um convertido do judaísmo. Ele era um homem que muitos viam ele como exemplo, ele era influente, mas ele abre mão de toda essa influência que ele tinha,
e dessa relevância que ele tinha. E ele agora sai dessa forma convencional. Olha, eu vou sair daqui. Por quê? Porque tem um homem que está apresentando um novo caminho. E Nicodemos, ele busca resposta porque ele estava no caminho. Seu caminho era buscando o que era certo, ele estava convertido em um bom caminho. Mas ele estava convertido às leis. E esse homem tinha, como eu falei antes, tinha uma vida voltada a agradar a Deus. Irmãos, eu quero pedir que você levante a mão. A sua vida está voltada em agradar a Deus? Sim ou não? Então você não está longe. Olha só, Nicodemos era um homem, não era um malfeitor, não era um ladrão, não era um assassino. Porque se ele fosse dessa laia, poderia dizer, olha, realmente o Nicodemos precisa de uma transformação. Ele não era o ladrão da cruz. Ele era um homem que procurava agradar a Deus, mas mesmo assim Jesus disse para ele, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Não basta a tua conversão, não basta tu ser um homem certo, não basta a tua ética, não basta somente o obedecer, você precisa nascer de novo. Tu precisa mais do que uma conversão, você precisa de um novo nascimento, você precisa não ser mais o Nicodemos que obedece tudo, mas você precisa ter Jesus. Eu preciso ter Jesus na minha vida. Nicodemos precisava viver a vida de Jesus. Nicodemos então, ele procura Jesus para encontrar um novo caminho. E para surpresa de Nicodemos, ele não encontra um novo caminho para se converter. Ele podia começar o cristianismo ali, né? Nicodemos poderia começar o cristianismo, mas ele não encontra um novo caminho para a conversão. O que Nicodemos encontra agora, que está diante dele, não é um novo caminho para a conversão, mas é o caminho, a verdade e a vida, de quem fará Nicodemos chegar ao reino dos céus. Jesus, o reino santo, o reino de Deus. Irmãos, esse novo nascimento, Nicodemos, ele chega, e ele entende que esse novo nascimento ele vem do alto. Você tem entendido, igreja, tem percebido que esse novo nascimento vem do alto e não vem da nossa própria força? Tem compreendido que nós falhamos tanto, porque nós temos vivido somente conversões, mudanças de caminho, tentativas de acerto, mas algo que nós precisamos viver é algo do alto. Nós precisamos viver aquilo que vem de Jesus. Jesus não é um caminho de conversão, Jesus é a verdade, é a vida. Jesus é que fará nós alcançarmos o reino, a eternidade. Então nós não podemos somente nos basear em converter a nossa vida ao cristianismo, em converter a nossa vida a uma doutrina, em converter a nossa vida a um modelo que é bom. Nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Isso vai nos levar ao reino dos céus. Só estarmos convertidos a um modelo, irmãos, não nos levará ao reino dos céus. Nós precisamos ter um novo nascimento, uma purificação que vem do alto, do Espírito Santo, algo poderoso. Então, quando Tiago 1:22 diz, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, é que aqui, a pessoa que está só baseada na sua conversão, baseada naquilo que ele consegue alcançar por si próprio, ele discerne só aquilo que é natural. Mas o novo nascido, ele discerne aquilo que é espiritual. E quando nós discernimos aquilo que é espiritual, meus irmãos, nós não temos a palavra de Deus, nós não resistimos à palavra de Deus. Quando ela nos corrige, nós somos corrigidos, nós vivemos a correção. A nossa alma, ela não fica resistente, mas ela fica quebrantada. Quando nós estamos discernindo aquilo que é do Espírito, nós pegamos a palavra de Deus e quando ela me corrige, eu quero repetir, nós não ficamos resistentes à mudança, nós não ficamos resistentes à correção, mas nós quebrantamos o nosso coração diante do Senhor. E o que a palavra de Deus diz? Que Deus não resiste a um coração quebrantado.
mas nós precisamos ter discernimento daquilo que é do alto, irmãos, daquilo que é espiritual. E a pergunta que eu quero fazer hoje, meus irmãos, você já nasceu de novo? Você já tem essas questões essas questões espirituais da palavra de Deus, que começam não a nos mudar de caminho, mas começam a nos moldar e ficarmos a característica, começa a fazer com que nós ficamos cada vez mais parecidos com Jesus. A palavra de Deus, quando nós nos alimentamos, entendemos essa questão espiritual, discernimos daquilo que é espiritual, então nós não vivemos como homens e mulheres obedientes, mas nós vivemos como homens e mulheres moldados pelo caráter de Cristo em nossa vida. O caráter de Cristo começa a tomar conta de nós, começa a tomar conta da minha vida, começa a tomar conta das minhas atitudes, começa a tomar conta dos meus caminhos. Então tudo aquilo que a Bíblia diz que eu preciso fazer, já não é mais difícil, já não é mais difícil. Por quê? Porque Cristo foi moldado em mim, através da obra divina do Espírito Santo em mim, na minha vida, e isso vai fazer com que nós venhamos alcançar o reino dos céus. Então a pergunta, meus irmãos, já nascemos da água e do Espírito? Já vivemos Cristo em nós? A palavra de Deus não está para atrasar a nossa vida, irmãos. A palavra de Deus, as verdades espirituais estão para renovar cada um de nós. Nós temos que buscar a palavra de Deus para sermos renovados, não para ficarmos mais pesados ainda. Quando nós pegamos a palavra de Deus e vemos, nossa, duras são as palavras, nossa, como isso aqui é difícil de fazer, Senhor, é difícil ser crente, é difícil, nossa, como é difícil seguir Jesus. Não quando nós somos parecidos com Jesus, porque quando nós somos moldados por Jesus, nós temos prazer, nós fazemos as mesmas coisas que Jesus fez, e daí nós podemos dizer, como Paulo disse, a morte é um prazer, porque é difícil, né? Por Cristo, morrer por Cristo, é alegria para mim. Como que um homem em sã consciência fala isso? Morrer é alegria, morrer por Cristo é alegria. Irmãos, por quê? Porque ele foi moldado no caráter, no modelo de Cristo, no modelo do céu. Então, quando nós nascermos de novo, quando nós nascemos de novo, não estou dizendo que você não nasceu de novo, estou perguntando, mas quando nós nascemos de novo, então nós nascemos uma nova criatura, um novo molde, um novo ser humano. Então as coisas que Jesus praticava, nós temos prazer em praticar. As coisas que Jesus obedecia, nós temos prazer em obedecer. As coisas que Jesus fazia, nós temos prazer em fazer. Porque nós não estamos mais vivendo a nossa própria vida, nós estamos vivendo a vida de Cristo em nós. Sabe, irmãos, João 14:26 diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará que se lembrem de tudo que eu lhes disse. O Espírito Santo em nós fará nós repetirmos aquilo que Jesus fez. Ele nos ensinará como fazer o que Jesus já fez. João 16:8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas lá em 1 Coríntios diz assim, 2:14, diz, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, e ela não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Um novo nascimento transformará a nossa mente, que é natural, que é carnal, nosso coração, que é natural, que é carnal, em uma mente e um coração de Cristo. Por isso que quando nós nascemos de novo, o pecado, nós não temos mais prazer no pecado, nós não temos mais prazer em desagradar Jesus, nós não temos mais prazer no que o mundo oferece, porque não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então a pergunta para essa semana,
quando você pegar a palavra de Deus, quando você estiver lançando a semente da palavra na sua vida, na sua família, você já nasceu de novo? Ou você só está na expectativa da conversão, da questão que seu próprio esforço, o nosso próprio esforço, nos levará a um limite, mas um novo nascimento nos levará até o reino da perfeição. Como que acontece isso? O que é nascer da água? O que é nascer do Espírito? Nós estaremos falando nos próximos cultos. Amém? Coloca de pé. Glória a Deus.